Quem cometeu blasfêmia tem dúvida se blasfemou? E agora? Meus irmãos, este tema de blasfêmia contra o Espírito Santo é muito polêmico. Existem pessoas que não basta simplesmente explicar, porque às vezes o que elas estão vivendo vai além de apenas explicações. Elas estão realmente vivendo uma crise existencial, onde o medo de ter blasfemado é tão grande, que acaba blindando de elas terem o entendimento de que não cometeram este pecado, certo? Então, nesse contexto, surgem perguntas que muitas vezes, na própria pergunta já está introduzida a resposta. Bom, eu sou Sérgio Silva, sejam bem-vindos aqui ao canal Revelações da Bíblia. Me ajude se inscrevendo no canal. E se você neste momento puder deixar o seu joinha aí, eu ficaria muito agradecido. Meus irmãos, eu vou tentar responder esta pergunta da maneira mais lógica possível. Preste bastante atenção. E para isso eu sou obrigado a trazer um conceito. Na verdade, eu tenho que trazer realmente o conceito do que é blasfêmia contra o Espírito. Qual a função do Espírito Santo sobre a vida de quem acha que cometeu este pecado. Sabemos que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o ato de atribuir a Satanás as coisas relativas a Deus, ao próprio Espírito, Os milagres, as bênçãos, até mesmo a salvação, todas aquelas bênçãos que você recebe no momento que você se converte, Senhor. Então, todas aquelas experiências que você teve, acaba atribuindo aquilo ali a Satanás de maneira pública, consciente. Quer dizer, consciente todo pecado mas de forma assim, orquestrada, tem que ser pública, ignominia, como diz lá em Hebreus 6, e cá em Mateus 12, quando Jesus fala sobre a questão de quem blasfema contra o Espírito Santo, essa pessoa não tem perdão. Então, meus queridos, a função do Espírito é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Daí a questão da blasfêmia ser um pecado imperdoável, porque uma vez que o Espírito Santo é seu advogado, o único que pode levar você ao arrependimento ou a se convencer do erro que você cometeu, a pessoa vai lá e comete um pecado grave desse contra o Espírito, E a questão da dúvida, a pessoa que blasfema tem dúvida se blasfemou. A questão da dúvida em si já quem tem dúvida é porque não tem certeza se cometeu aquele erro. Então, basicamente, a dúvida também é uma ferramenta do Espírito para fazer você buscar, compreender, encontrar a resposta daquilo que você está procurando. Então, se você tem dúvida se cometeu esse pecado imperdoável, está claro e evidente de que o pecado não foi cometido. Uma vez que quem blasfema contra o Espírito Santo, o advogado, que é o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele abandona a casa, logo a pessoa não tem mais essa sensibilidade. Essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, de buscar conselhos, ajuda, ela simplesmente acaba, é aniquilada, certo, meus queridos? Então, quem blasfema contra o Espírito Santo não tem dúvida se blasfemou. Se você tem dúvida se cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo, essa é uma prova evidente, clara, de que você não cometeu esse pecado. Se você tem dúvida, é porque você tem medo, você tem questionamentos, certo? Você quer encontrar respostas. Certo? Então, quem blasfema não procura respostas. Quem blasfema simplesmente cometeu o pecado e simplesmente ele vai deixar de sentir a presença de Deus, vai deixar de ser tocado pelo Espírito Santo para arrependimento. Certo, meus queridos? Então, esse assunto é um assunto... Eu não pensei que esse assunto seria tão relevante assim. Eu não sabia que tinha tantas pessoas sofrendo com esse tipo de... por causa dessa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu percebo que tem muita gente também que não tem entendimento sobre isso. E às vezes as pessoas perguntam assim, mas irmão, você explica e a pessoa não entende. Mas existem outros contextos.
Existem pessoas que não é apenas explicar, existem pessoas que estão passando realmente uma situação que já se tornou uma crise, já se tornou um problema psicológico que é necessário trabalhar na mente dessas pessoas para que elas tirem isso da mente. É um toque religioso, um pensamento intrusivo, algo que às vezes até mesmo vai requerer uma intervenção médica de um especialista, certo? Mas eu quero deixar bem claro para vocês aqui que a blasfêmia contra o Espírito Santo é muito difícil de ser praticada, tem todo um aspecto, tem que ter uma série de atitudes, né? Tem que estar sincronizado com muitas outras atitudes. Então não é simplesmente assim para se cometer uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Você não blasfemou contra o Espírito Santo, né? As pessoas ficam perguntando, mas irmão, você fala muito sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, mas não sou eu, são as pessoas que me procuram para tirar as dúvidas. Eu não posso deixar essas pessoas simplesmente no vácuo. A minha função é esclarecer. Então, quando eu estiver aqui para poder esclarecer, eu estarei aqui. Então, meus queridos, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Se inscreva no canal, nos ajude a deixar o canal relevante. Deixe o seu like, não esqueça de deixar o seu like. Tá, meus queridos? Vocês não cometerem esse pecado, estarei sempre orando por vocês, para Deus limpar a mente de vocês de qualquer dúvida, de qualquer pensamento intrusivo de condenação, tá? Então, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Fique todo mundo com Deus. Não esqueça, se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários também. Se tiver alguma recomendação de vídeo, né? Vocês também podem colocar aqui. Ou pode também fazer um vídeo, mandar para o meu WhatsApp com uma pergunta, que eu tenho prazer de colocar vocês. Fazer aqui na edição, colocar vocês fazendo a pergunta e eu respondendo logo em seguida. Tá, meus queridos? Fiquem todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.